Com a graça, com a paz, com a misericórdia, com a bondade e com a provisão do Deus único e verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, em cuja presença estamos. Estamos mais uma vez aqui do altar da Igreja Batista Central de Sete Lagoas para comunicar com vocês a palavra, comunicar com vocês o amor, para ministrar a vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso. Estamos vivendo um momento sui generis, um momento ímpar na história do Brasil. Esta situação que estamos vivendo, que graçou sobre o mundo inteiro. Estamos aqui vivendo esta situação, mas confiantes na provisão, na misericórdia e na bondade do nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos vivendo um momento de isolamento social. Isto significa que estamos evitando aglomeração de pessoas, porque há na realidade uma situação extremamente ameaçadora de forma globalizada, a chamada pandemia do tal coronavírus, o Covid-19. Como bons cristãos, cidadãos conscientes, pessoas conscientes da responsabilidade, nós dispensamos as congregações para que não houvesse as nossas solenidades para a preservação da saúde, preservação da vida e, evidentemente, uma prevenção para evitarmos a proliferação da contaminação deste coronavírus. Mas o Deus Todo-Poderoso que está aqui, está aí, o Deus onisciente, jamais nos deixará só. Por isso, recebam a bênção do Senhor e estejam tranquilos em vossas almas, porque o Senhor tem cuidado de vocês. Deus vos abençoe. Olha, a palavra que temos para compartilhar com vocês esta noite é, na realidade, intitulada A Providência de Deus em Dias de Aflições. A providência de Deus em dias de aflições. A Bíblia Sagrada, no capítulo 16 o livro de 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 12, existe uma história, um cenário bastante difícil de se entender em função da própria cena. Um jovem chamado Simei perseguira o rei Davi, achingalhando Davi, jogando pedras em Davi. Davi estava cercado dos seus guardas, dos seus companheiros, e de um lado e de outro estavam ali os homens, os acompanhantes de Davi. E Simei insistia em apedrejar e achingalhar Davi. Mas Davi, no versículo 12, ele disse aos seus guardas, aos seus seguranças: certamente o Senhor Deus olhará para a minha aflição, o Senhor me pagará, o Senhor me dará bênçãos em lugar da maldição que este moço está rogando sobre mim, me amaldiçoando. Mas com certeza o Senhor me fará bem em meio às minhas aflições. Foi a resposta de Davi. Mas eu quero compartilhar com vocês uma história um pouco mais extensa, que é a história de 3 mulheres viúvas.
Noemi e suas duas noras. Dentre elas, destaca-se a Ruth, uma mulher de lealdade incomparável, uma mulher de lealdade incondicional. Noemi era já uma senhora avançada em idade, viúva, suas duas filhas casaram-se e os maridos de suas filhas também faleceram. Tendo morrido seus maridos, ficaram as 3 viúvas e as suas filhas não lhe deram netos, não geraram filhos. Ficaram então as 3 viúvas, desamparadas. A história é muito comovente. A palavra que temos nesta noite é, na realidade, para incentivo à vossa fé, porque a providência de Deus, ela não falha nos momentos de nossas aflições. Este talvez seja um momento especialmente difícil para muitas pessoas no mundo inteiro. E este momento onde a crise tem sido citada em muitas conversas, ou seja, é o assunto do momento: a crise financeira, a crise social, a crise nos relacionamentos, a crise na saúde física, na saúde emocional. Lamentavelmente, a situação é extremamente aflitiva. No entanto, esta tal pandemia, Covid-19, coronavírus, toda pessoa em sua caminhada, num momento ou no outro, nesta terra, uma hora acaba se deparando com algum tipo de dificuldade que lhes ministra a devida aflição. Porém, a lealdade, a fidelidade é algo que não se pode desprezar. Vede o que Ruth falou para a sua sogra. A sua sogra Noemi era uma mulher muito consciente, olhando para as suas noras, mulheres jovens, e Noemi, olhando para elas, disse a elas: olha, minhas filhas, não me acompanhem, eu não tenho mais o que oferecer a vocês. Porventura, há filhos em meu ventre para que vocês reconstituam a vida, para que vocês tenham maridos? E ela aconselhou as suas noras a se desprenderem dela para seguirem as suas vidas. Mas Ruth fez diferente. Ruth disse assim: não me instes para que eu te deixe, nem insistas para que eu te abandone. Não me obrigue a não seguir-te, porque por onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei eu. Lealdade incondicional. Ruth fez uma colocação para a sua sogra, que em qualquer circunstância, ela jamais a deixaria. E essa história, como disse, é muito comovente. A palavra de Deus mostra que no lugar onde estamos inseridos, independente das circunstâncias, o Senhor pode fazer com que a vontade dele se estabeleça em nossas vidas. O livro de Ruth conta esta história e, na realidade, o seu início é um início muito triste, mas por causa da lealdade, por causa da fidelidade, acabou acontecendo, na realidade, um final feliz, tendo Ruth declarado a sua lealdade como ela o fez. E assim vemos uma substituição da tristeza, da angústia, da aflição em uma vida sossegada, tranquila, por causa da provisão de Deus. Na realidade, Deus preza
pela lealdade nossa para com Ele. A Bíblia fala a respeito da provisão divina em meio às adversidades. Fala da provisão divina em meio às tristezas. Nós temos na Bíblia um vasto, a gente diria na realidade, um mosaico de provisões divinas, circunstâncias mil. A gente observa na história do povo de Deus, sempre quando houve momento aflitivo, Deus se fez presente em meio ao seu povo, atendendo a oração de um profeta, atendendo o clamor de um povo, atendendo o arrependimento de alguém, atendendo a oração e a busca. Quando se viam aflitos, buscavam ao Senhor, e o Senhor se revelava a eles como Deus da provisão, como Deus da paz, como o Deus que livra, o Deus que nos faz justiça. Deus não despreza aqueles que a Ele quer bem. Portanto, sempre havendo momentos aflitivos, nós não podemos prescindir da nossa fé, nós não podemos prescindir da nossa esperança, nós não podemos jamais desvencilhar-nos da presença de Deus. Nós não temos o direito de duvidar da provisão, do socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da aflição. Temos, como disse, um mosaico de provisões divinas, em trazendo livramento ao seu povo, em momentos que imaginavam eles não haver mais saída, imaginavam eles não haver mais solução, eles imaginavam não haveria mais para eles livramento. Deus se fez presente, Deus se fez presente e se mostrou zeloso para com a sua palavra para a cumprir. Este Deus que falamos, Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de agora, Ele o será eternamente, porque uma das suas características, dos seus atributos, é a imutabilidade e a fidelidade. Deus é fiel e é imutável, e Ele zela pela sua palavra para a cumprir. Portanto, a promessa que Ele me fez, a promessa que Ele lhe fez, a promessa dele para o seu povo, Ele vela sobre ela para a cumprir e nos abençoa em qualquer circunstância. Quando as adversidades se agigantarem e vierem ameaçando o seu bem-estar, por maior que sejam elas, olhem para elas, mas lembrem-se do tamanho do seu Deus, imensurável, muito maior que as circunstâncias, muito maior que os gigantes, muito maior que as forças infernais, muito mais poderosa do que os danos do coronavírus. Deus que ressuscitou Lázaro, já tendo 4 dias sido sepultado, e o devolveu com vida à sua família. Este Deus não mudou. Se ressuscitou um homem que há 4 dias havia sido morto, poderia Ele não nos livrar desta situação que estamos vivendo? Ah, se o mundo soubesse, se o mundo conhecesse o Deus em sua realidade, o seu perfil, o seu caráter, o seu poder, a sua imutabilidade, o seu amor, se o mundo reconhecesse o seu senhorio, não estaria nesta aflição que passa pelos dias atuais. Portanto, na história, a gente observa, na presença de Deus, esta provisão dele em meio aos dias aflitivos. Ele tem para nós o consolo, Ele tem para nós a provisão. Quando Ruth disse para Noemi, Noemi estava numa situação bem aflitiva, viúva, avançada em idade, sem filhos, sem netos, sem amparo, Mas vede a provisão de Deus. Esta fala de Ruth
com certeza trouxe para o coração de Noemi um alívio, uma tranquilidade, mas elas nem imaginavam ainda o que estava para acontecer. Deus tinha muito mais além do que pensavam ou do que pediam, conforme o seu poder que operava em favor delas. O apóstolo Paulo escreveu isto no livro aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. A palavra de Ruth, no capítulo 1, versículos 16 e 17, que ela conclui assim: onde quer que morreres, morrerei eu. Onde fores sepultada, ali também serei sepultada. Fidelidade, lealdade, comprometimento, isto Deus não despreza. Embora este versículo tenha sido usado muitas vezes, até mesmo em celebrações de casamento, ele apresenta a fala de uma nora para a sua sogra, Ruth declarando a sua aliança para com Noemi. Depois das perdas familiares, Deus usou benevolência com a viúva Noemi e lhe consolou por meio do zelo e amor da sua nora. Que relacionamento bonito, de uma nora com a sua sogra. Quando se tem Deus no coração, quando se presta serviços ao Senhor, quando reconhece o senhorio de Deus, com certeza as coisas tornam-se diferentes. A benevolência é uma combinação de amor e de lealdade. Amor e lealdade. Ser benevolente, ser bondosa, ser solidária, significa ser amorosa, ser amoroso, ser leal, fiel, que une a ação do sentimento. Ruth, como referência para a nossa meditação esta noite, jurou acompanhar Noemi, renunciando sua própria família, sua própria religiosidade, porque ela não era exatamente deste povo, ela era uma moabita, e moabita, na verdade, era um povo que não era muito leal para com Deus, mas ela abandonou tudo isso e seguiu a sua sogra. Essa atitude mostrou a Noemi que Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele estava com ela. No Salmo 118, versículo 7, diz assim: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Verei, portanto, a derrocada, verei a derrota, verei a frustração dos que me odeiam, dos que me perseguem, das aflições que me sobrevêm. Eu verei as aflições diluídas, eu verei o coronavírus longe, eu verei o Covid longe, porque Deus anula a fúria das nossas adversidades. Louvado seja o nome bendito do nosso Deus. Você que nos ouve, você que está aí, olha, eu convido você a ter uma relação de intimidade e lealdade com Deus, numa vida de observação à sua palavra, numa vida de oração, numa vida de consagração. Com certeza, seus momentos difíceis virão, porque virão para todos nós. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. É muito bom, é muito tranquilizador estarmos na presença deste Deus todo-poderoso, deste Deus cheio de amor. Ele, com isto, Ele nos traz na realidade o consolo. Além do consolo, esta lealdade recíproca, essa via de mão dupla. Deus para conosco, zelando de nós, e nós para com Ele, em gratidão, servindo, obedecendo, observando a sua palavra. Isto nos assegura vitória, nos assegura tranquilidade em meio à borrasca, em meio às aflições, em meio às dificuldades,
em meio às perseguições, em meio às moléstias, às pragas, às mortes. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que o Davi falou quando disse o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vocês acham que Davi estava deitado em uma rede, tomando uma água de coco? Você imagina que ele estivesse ali, deliciando com algum ambiente agradável? A sua vida estava correndo risco. Alguém chamado Saul buscava tirar-lhe a vida. Os soldados do rei Saul estavam à busca de Davi para prendê-lo, para exterminá-lo, e ele lembrou do Deus em quem ele tinha confiança. E ele pôde dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, a minha vida transborda. Certamente que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Viverei para ver a justiça de Deus em meu favor. Em outras palavras, Davi se tranquilizou, Davi descansou. Por que sermos diferentes nos dias de hoje, se o Deus de Davi é o mesmo Deus? Assim sendo, ele nos traz sustento. Ruth capítulo 1, versículo 6. Noemi e suas 2 noras voltaram para Moabe, pois ouvira que o Senhor lembrara do seu povo e lhe dera pão. Lá na terra onde estava Noemi e suas noras, havia miséria. Elas saíram de lá. Depois ouviram que Deus havia tido graça, misericórdia e providenciado alimento, sustento, mudado a sorte daquele povo. Elas voltaram porque a provisão de Deus chegara até ela. Então essa lealdade de mão dupla nos traz consolo, nos traz sustento, nos traz livramento. A palavra de Deus não falha. Esta palavra nos diz que quando nós a observamos, nós a examinamos, nós temos prazer em guardá-la, em praticá-la. A Bíblia nos diz com muita clareza, porque nelas temos a vida eterna, em observar esta palavra. Bem nenhum falta àqueles que nesta palavra procuram direcionar a sua conduta. Davi disse: eu fui moço, agora sou velho, mas em toda a minha vida eu não vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer necessidade. Deus é Deus de provisão. Deus é Deus de provisão. É Deus de provisão. Louvado seja o seu nome. Ruth e Noemi estavam vivendo uma experiência recorrente de dificuldades para alimentar e se manter, mas Deus providenciou sustento na terra de Noemi e ela decidiu voltar para casa. Nesse cenário, Deus permite que Ruth conheça um homem chamado Boaz. Sabe o que significa Boaz? Significa resgatador. Quem é o resgatador? Resgatador é aquele que tira as pessoas das aflições, tira a pessoa, resgata a pessoa de uma situação que lhe ameaça a sobrevivência. Este é o resgatador. Então, este retorno permite que conheçam Boaz. E olha, para não tomar muito tempo de vocês, Boaz era um homem rico, um homem influente, um homem honrado. Além de ser benfeitor, generoso, esse encontro não foi obra do acaso. A escolha do campo para colher espigas não foi planejada, nem previsto por ela, por Ruth. No capítulo 2, versos 7 e 8, Boaz, o resgatador, acolhe Ruth. Isso significa provisão para ela.
e para a sua sogra. Como ele acolheu Ruth? A situação não era nada favorável, mas ele disse aos seus empregados: olha, vocês podem colher, Ruth, não colha deste lado, colha do lado de cá, um lado mais farto. E ainda disse, porque ela ia atrás dos seus ceifeiros, colhendo o que porventura deixasse pelo caminho. Mas ele disse aos seus empregados: deixe também alguns feixes da colheita para trás, porque ele sabia que Ruth viria a rebuscar aquelas sobras que caíam dos seus ceifeiros. Mas ele disse: deixe alguns feixes para trás. No capítulo que dissemos, capítulo 2, versos 7 e 8, Boaz resgata Ruth. Veja só como está escrito: disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve lá na choça, descansando um pouquinho. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após ela. Não dei ordem aos servos que não a toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas, bebe, enfim, provisão de todas as formas. Louvado seja o nome do Senhor. A provisão de Deus tem para a nossa vida, ela é multiplicada. Ele é quem abre as portas a fim de suprir as nossas necessidades. Precisamos nos manter firmes, independentemente das circunstâncias. O nosso coração deve confiar que aquele que tem a promessa, que a fez a nós, é fiel e justo para a cumprir. Ruth capítulo 2, 15 a 19. Boaz é benevolente com Ruth, sem o saber, eram parentes. E o revelado por Noemi, no verso 20. Veja só o que diz o verso 20 do capítulo 2, quando Ruth conta para a sua sogra a história como aconteceu, dizendo Ruth: bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e disse o nome do Senhor em cujo campo trabalhei. Ele se chama Boaz. Ao que respondeu Noemi, disse portanto a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente, chegado, e é um dentre os nossos resgatadores. Vede só como as coisas acontecem. Não imaginavam que iriam encontrar um homem benevolente. E conforme a história de Noemi, ela lembrou de um homem que era benevolente sempre. E ela diz para sua nora: olha, Boaz, esse homem é nosso parente próximo. Ele é um homem honrado, ele é um homem bem de vida, um homem rico. Ele é um homem benevolente. E ele é nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores. Sabe o que significa isso? Na história dos hebreus, o resgatador é aquele que possui a viúva do parente mais próximo, quando esta principalmente não tenha sido mãe, para suscitar a sua descendência. Resgatador. Boaz, Noemi identifica Boaz. Mas tudo isso, na realidade, é uma história de uma família. É a Noemi com as suas noras, é Ruth que se destaca,
É Boaz que é parente? Bom, na realidade é provisão de Deus. Como Deus vai agir na sua vida, eu não sei. Como Deus vai agir na minha vida, eu não sei. Como Deus agirá em nosso favor, nós não sabemos. Mas sabemos de uma coisa: Ele agirá em nosso favor. Ele nos livrará das nossas aflições. Ele nos preservará das pragas, das pestes, das moléstias, das perseguições, das ameaças, porque Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. E Ele diz que aqueles que lhes são fiéis, mal nenhum lhes falta. O diabo não lhes toca. O inferno não tem poder sobre a vida deles. Os seus adversários, os seus gigantes, seus exércitos contrários, eles se desfarão diante daqueles que adoram ao Senhor, porque Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Este Deus a quem nós servimos, do qual nós falamos a vocês, é um Deus de poder, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus perdoador, é um Deus provedor, é um Deus que cura. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Provisão, consolo, sustento, resgate. Ele substitui a nossa tristeza por alegria. Neste ato de tristeza e aflição, é substituída pela alegria da provisão. Quando Ruth recolhe, bebeu da água que Boaz provera para os seus servos, para as suas ceifeiras, ela ceifou no campo do próprio Boaz, junto com as demais, como se fosse uma delas. Depois conta a história para a sua sogra. A sua sogra quer saber o nome, ela diz: é Boaz, o nome do Senhor, em cujo campo eu rebusquei, eu colhi. Noemi lembra: olha, minha filha, este homem é nosso parente chegado, ele é homem benevolente, ele é homem rico, ele é homem honrado, ele é homem bom, e ele é o nosso resgatador, ele é o próximo nosso. Então ela se descansa mais ainda, ela se tranquiliza mais ainda, a esperança se renova mais ainda, porque ela estava vendo o mover de Deus em seu favor. Entenderam? Compreende agora como Deus está aí onde você está? Como as mãos de Deus estão estendidas sobre a sua vida? Como Ele ordena sobre você a provisão, a bênção, a proteção, a graça, a promessa, a misericórdia, a bondade, a provisão, a restauração, a restituição. Não se aflija porque você está isolado socialmente por causa de uma situação. É neste isolamento que Deus quer confidenciar a você o quanto Ele te ama. É nesse isolamento. Foi assim. Isaías capítulo 26, verso 20. Está muito falado nesses dias. Muito falado. Quando Deus manda as pessoas entrarem para dentro de sua casa, fechar a sua porta, porque ali o Senhor quer ter uma intimidade com o seu povo. É nesse isolamento aí. Aproveite, leia mais a Bíblia, ore mais ao Senhor, cante louvores, adore a Deus. Paulo e Silas foram libertos da prisão lá em Filipos, quando eles estavam atados em correntes, amarrados de maneira de cócoras, uma situação extremamente desconfortável. À meia-noite eles cantavam ao Senhor, à meia-noite eles adoravam a Deus, e porque louvavam, porque adoravam, a Bíblia nos relata que houve um balanço, houve um terremoto. Mas que engraçado aquele terremoto de Filipos. Quando acontece um terremoto numa cidade, o que a gente vê? Vários prédios desabam, várias rachaduras no piso, várias circunstâncias adversas viram uma calamidade, muitas vítimas. O terremoto de Filipos, só a cadeia quebrou,
Só as muralhas da cadeia quebraram, só as portas abriram. Ninguém foi ferido, ninguém morreu, nenhum prédio sofreu avaria, nada. Houve na realidade o mover de Deus em favor daqueles que estavam orando, cantando, louvando, adorando, em um momento de aflição, em um momento em que a morte estava muito próxima, em um momento de desfavor. É exatamente no momento deste que Deus se revela, se manifesta para trazer a nós o livramento, a bênção que Ele nos tem prometido. Às vezes é necessário sermos reclusos. Quantas vezes no templo, hoje eu estou aqui, templo vazio, com alguns servos de Deus solidários, somos aqui hoje em número de 5 pessoas, o nosso cameraman, seus auxiliares, o nosso intérprete, o outro assistente, estão aqui. Nós estamos aqui o templo vazio. Quantas vezes nós chamamos vocês para virem para o templo? Mas não, vocês substituíram muitas vezes a vinda ao templo pelo joguinho de futebol, pelo aniversáriozinho, pela visita à vovó, pelo jantar com amigos. Hoje você está privado de vir ao templo, mas graças a Deus não está privado de ouvir a palavra do Senhor, não está privado de atestar o amor, o zelo, o cuidado de Deus pela sua vida, porque nós estamos aqui segundo a graça, segundo a misericórdia, segundo a bondade de Deus, para profetizar sobre a sua vida o livramento de Deus neste momento de aflição. Estamos terminando. Boaz era parente mais próximo de Noemi, portanto cabia a ele defender os interesses e a propriedade de Noemi. Em tempos de crise, por ser parente de Elimeleque, o anterior esposo de Noemi, Boaz poderia servir de remidor, tendo o direito e a responsabilidade de resgatar a herança perdida, e isso incluía o cuidado com a viúva. Boaz tinha todos os requisitos para isso, era parente de sangue, tinha condições de pagar o preço e estava disposto a resgatar Noemi e Ruth. Estava disposto a resgatar. Noemi e Ruth tinham passado por várias perdas, e é natural nestes casos que se sentissem tristes, desamparadas, mas Deus trouxe em Boaz a condição da restauração em todas as áreas. Boaz se propõe cuidar delas, casando com Ruth. Era direito dele casar com Ruth, era direito dele resgatar Ruth. Ele casou com Ruth, capítulo 4, versículo 9 e 10. Boaz casa com Ruth, suscita linhagem a Malom, aquele que era esposo de Ruth, que morrera sem que Ruth gerasse. Boaz possuiu Ruth, casando com ela, e gerou um filho. E com isso, Noemi. Quem é que não quer ser vovó? Noemi não tinha esperança mais, acabou sendo avó, porque ela era mãe de Malom, esposo de Ruth, que havia morrido. Mas como era cultura dos hebreus, Boaz vem, toma Ruth por esposa, gera um filho, e este filho, conquanto gerado por Boaz, por cultura, ele era da linhagem de Malom, filho de Noemi. Noemi recebe em seus braços um neto. Veja só o livramento, veja só a provisão, veja só o consolo, veja só o sustento, veja só o agir de Deus em favor daqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor. Como disse, desse casamento aconteceu algo maior ainda.
Noemi pôde então conhecer netos. Seus filhos tinham morrido sem deixar descendentes. Toda amargura e tristeza foram arrancadas do seu coração com a chegada desta criança. Capítulo 4, 15 e 16. Deus usou a aflição de Noemi e Ruth para lhes dar uma grande honra. Uma mulher já de idade avançada, viúva, sem filhos, experimenta por meio da fidelidade de sua nora e também de seu parente chegado a alegria de ter um neto em seus braços, como um rebento de oliveira que havia brotado. Por outro lado, a mulher moabita, descendente de um povo que não agradava o coração de Deus, também viúva e em terra estranha, a sua nora recebe como um prêmio de sua fidelidade a oportunidade de ter sua sorte mudada e ainda de fazer parte da linhagem. Olha só, eu tenho que chamar a sua atenção para este fato aqui. Quem sabia? Se você não sabia, saiba agora. Tem muita coisa na Bíblia que às vezes fica no oculto e durante a vida toda alguém nem descobre. Mas veja só isto aqui. Isto não pode deixar de ser realçado. Além da oportunidade, da alegria, do prêmio, da honradez, através da lealdade de ter sua sorte mudada e ainda de fazer parte da linhagem daquele que viria a ser o nosso Salvador, Jesus Cristo. Sabiam que desta linhagem de Ruth, se nós lermos Mateus capítulo 1, nós vamos observar ali na genealogia as gerações, desde Ruth até Jesus, através de Maria. Mateus capítulo 1, 5 e 6, 15 e 16, esse texto mostra a genealogia de Jesus, por intermédio de Noemi, Ruth e Boaz. São valores que fazem toda a diferença. Pessoas que se posicionam e se posicionaram segundo os preceitos de Deus, e por isso se mantiveram na rota que o Senhor tinha estabelecido para estas pessoas. Você pode também se posicionar no dia de hoje e decidir fazer parte da família de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, lhe aceitando como Senhor e Salvador pessoal. Ele é o remidor, Ele é o resgatador por excelência. Resgata-nos da aflição, do pecado, das adversidades, das moléstias, das enfermidades, da mortandade. Resgata-nos do inferno, da desonra para a honra, da morte para a vida, do inútil para a utilidade. Tira os nossos pés de um charco de lodo, de uma instabilidade espiritual, emocional, de uma instabilidade física, social. Enfim, Jesus nos resgata da morte para a vida. Isso tem a ver com Ruth, tem a ver com Noemi, tem a ver com Boaz, tem a ver com a provisão de Deus nos dias, nos momentos de aflições das nossas vidas. Ele é o resgatador, o remidor, Jesus, por excelência. Ele pode mudar a sua, a minha, a nossa, a história da humanidade. Basta que o reconheçamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Noemi, Ruth, Boaz serviam ao Deus vivo. Este Deus que nos apresentamos agora. Intitulamos a nossa reflexão hoje como a providência de Deus nos dias de aflições. Porventura você se lembra de algum momento, de algum período na história da sua vida tão aflitivo como os dias de agora? Com certeza não. Mas e daí? E daí? O Deus Criador dos céus e da terra
provedor de todas as coisas. É o mesmo, e é nele que esperamos, é nele que nos refugiamos, é nele que confiamos, é dele que virá para nós o resgate em meio às circunstâncias. Deus seja bondoso, Deus seja misericordioso como sempre foi. Faça por onde, ande de forma digna, procure agradá-lo em todo o seu modo de viver. No Salmo 37, para encerrar, versículo 4, diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas conforme as vossas necessidades. Eu encerro aqui a reflexão. Vamos orar? Vamos orar. Agradecer a Deus por este momento. Louvar ao Senhor, porque Ele jamais nos desamparará. Bendito seja o seu santo nome. Oremos. Ore comigo. Feche os seus olhos aí onde você está. Ajoelhe se tiver por onde, mas não deixe de orar. Deus, Criador dos céus e da terra, único Deus verdadeiro, todo-poderoso, te rendemos graças por este momento. Louvamos e bendizemos o teu nome pela tua graça e misericórdia. Oramos em favor daqueles que conosco oram neste momento. Momento de aflição, no qual refugiamos-nos debaixo das tuas poderosas mãos. E sabemos, tu és o nosso refúgio, abrigo, seguro. Tu és a nossa proteção. A tua presença, o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, é o antídoto contra toda a doença, contra todo o vírus, contra todo o mal. O Senhor é a nossa esperança. Sê misericordioso, Deus. Estende as tuas mãos sobre estas vidas que oram conosco neste momento. Conceda-lhes a tua graça. Vivifica esta palavra em seus corações, em suas mentes. Confirma sobre eles a tua bênção. Livra-os de todo o mal. Cure seu espírito, cure sua alma, cure o seu corpo. Visita a sua despensa. Abençoa, Deus, os seus celeiros. Nós oramos com ações de graça. Pedimos pelo Brasil. Pedimos pelo presidente Bolsonaro. Pedimos pelos homens e mulheres imbuídos de autoridade nesta nação. Rogamos pelas forças armadas. Rogamos pelo poder judiciário. Rogamos pela família brasileira. Confessamos o pecado desta nação. Quanta assinte, quanta afronta, quanta blasfêmia contra o Senhor. Deus, perdoa a nação brasileira. Tem misericórdia de nós. Ordena sobre nós a tua bênção para o louvor da tua glória. Preserva a economia do Brasil. Livra-nos, ó Deus, deste momento. Faça passar, como de uma noite para o dia, toda esta aflição e maldição, que o mundo passa por ela. Livra-nos, ó Deus, bem como abençoa todos sobre a face da terra, livrando-os de toda a maldição. Elimina o poder deste coronavírus. Anula, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos com ações de graças, em nome de Jesus, e ministramos a bênção do Senhor aos lares que nesta hora oram conosco. Seja sobre eles a tua graça, a tua bênção, o teu consolo, para a glória e louvor do teu santo nome. Nós te oramos agradecidos, não porque cremos que mereçamos alguma coisa, mas porque confiamos na tua bondade, na tua misericórdia e na tua graça que nos basta.
aceita a nossa oração, pois a fazemos no Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção em nome do Senhor. Amém. Fraterno e cordial abraço em nome de Jesus. Um grande abraço. Tenham todos uma boa noite.